Boa noite. Duas histórias estão intimamente ligadas. A da Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém, e a do estilista e cenógrafo Victor Moreira. Mas o legado desse artista transcende as muralhas do maior teatro ao ar livre do mundo e se apresenta em muitos outros trabalhos e ousadias. Tudo, ou quase tudo, contado aqui, neste livro, A Arte de Victor Moreira, assinado pelo encenador e pesquisador Marcondes Lima. Hoje, no Opinião Pernambuco, nós conversamos com o autor do livro, Marcondes Lima, e com o personagem do livro, Victor Moreira. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. É um prazer. Primeira coisa, Marcondes, o que está aqui nesse livro? O que você conta sobre a trajetória de Victor Moreira? O livro é uma gotinha num oceano que é a história de Victor Moreira. Eu fui incumbido por ele de fazer esse trabalho como uma tarefa fundamental de marcar a memória dele, de mostrar esse percurso que ele faz, ele cobre a segunda metade do século XX, mas com um olhar generoso. Ele me pedia, vamos fazer esse livro de forma que as pessoas possam aprender alguma coisa com ele, que as pessoas possam crescer, construir alguma coisa a partir dele, a partir do que eu fiz. Mas é um livro de memória. É um livro de memória que eu tentei equilibrar, fazendo com que o leitor possa ver a vida e a obra do Victor, né? Infelizmente, o livro teve um incentivo do Funcultura e não pode ser um livro de arte, né? Apenas com imagens e poucos comentários. Então, tem esse legado memorial, né, do Victor, que foi me passando manuscritos, 2 cadernos com as memórias, com as historinhas, com tudo, e eu dei um jeito, né? Não deixa de ser uma exposição. Foi fácil para você oferecer grande parte da sua vida para ser contada em livro? Olha, a minha intenção, e era combinada com Plínio, era que... Você está falando de Plínio Pacheco? Plínio Pacheco. Que é o dono da ideia de criar o maior teatro, né? Mas o que a gente precisa é fixar o homem naquela região. Então, eu queria botar meu livro debaixo do braço e ir para a escola, para a Senac, para a Sesc, mostrar à criançada o que era Nova Jerusalém e o que é agora. Antigamente, o homem usava chapéu de palha, a mulher usava uma garrafa de barro no pescoço ou no ombro. Hoje em dia vão trabalhar de moto. Hoje em dia tem polo de moda em Toritama. Hoje em dia tem escola de moda em Caruaru. Então nós já temos um legado fantástico para fixar esse povo ali naquela terra. Porque o homem dali é pobre de estrutura de vida, assim, tem seca, sofre-se muito, mas é rico. É um povo que sabe aproveitar o nada e frutificar. É lindo, é lindo. Eu abri o programa falando que a história de Victor, de certa forma, está amalgamada à história de Nova Jerusalém, né? Elas se encontram e elas se misturam. Victor acabou de falar em Plínio Pacheco, acabou de falar naquela região, acabou de falar naquele teatro. O quanto do Victor, que faz parte da equipe de Nova Jerusalém, que foi construtor daquele projeto, o quanto tem desse Victor no livro? Porque eu sei que você vai da infância, a trajetória dele como estilista, os anos dedicados à moda, mas quanto tem
do Victor, que é digamos, um construtor daquele projeto de Nova Jerusalém aqui no livro. Victor me pedia sempre, olha, deixa a Paixão de Cristo por último, porque eu quero que feche essa história. Porque é a grande paixão dele. E é o título do capítulo, Paixão de uma Vida. Tem um título só voltado para isso. Mas como o percurso de Victor é muito labiríntico, eu acho que em 3 ou mais capítulos eu pontuo questões que vêm a desaguar na Paixão de Cristo. Como, por exemplo, os 2 primeiros capítulos são para construir esse imaginário dele, que é todo pautado em vivências em Olinda, porque ele nasceu em Olinda em 34, e aí vai construindo tudo aquilo que vem a ser ele como o designer de moda e como cenógrafo e figurinista para a Paixão de Cristo, a partir da observação das procissões, do período pascal, com uma influência muito grande do cinema, porque o avô dele era dono do Cine Olinda, então ele via aquele universo cinematográfico e ia se imantando com aquilo, e isso vai reverberando ao longo da vida dele. Marcondes falou que você nasceu em Olinda em 1934. Posso fazer a conta? Pode, 84. Então você está com 84 anos de idade. Exato. Continua trabalhando, continua lá em Nova Jerusalém, faz parte da equipe. Faço parte da equipe agora com apoio de Marina Pacheco, que é neta de Plínio, filha de Robson. Como é que foi a sua entrada nessa história da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém? Como começou? Começou assim. Eu estava numa fase terrível na nossa vida, na hora de casa. Porque nós éramos muito unidos e a gente participava muito um do outro, pai, mãe, filho, irmão. Era como se fosse uma turma num só. Não era o clube do eu sozinho. Éramos nós. E nós estávamos numa fase apertada. Então eu falei para papai, eu sou dentista, eu sou odontólogo. Eu me formei em odontologia porque era a profissão mais rápida para ganhar dinheiro. Mas não era meu hábitat, viver numa sala de cirurgia não é a minha. Eu quero beleza, estética. Eu quero ver cristais, eu quero sentir cheiros bons. Eu sou assim, eu não mudo. Então eu gosto muito de participar. Mamãe era uma pessoa muito simples, mas muito requintada. A minha avó, ainda mais do que mamãe. A minha história vem de longe. Vovó botava água para levar sereno, com jasmim dentro do vaso, para no dia seguinte o sereno tirar a primeira lavagem dos olhos dela. Era uma mulher pobre, mas requintadíssima. E era uma panela, uma terrina de classe, que fazia parte da louça dela. Mas ela fazia esse ritual todas as 5 horas da tarde. Então eu nasci vendo isso. Meu avô me ofereceu o Cine Olinda. Pronto ali, quando eu cheguei no mundo, já estava pronto o Cine Olinda. E eu com Janete MacDonald à minha disposição, Nelson Ed à minha disposição. E mais para frente, Anne Miller dando chute em microfone, pintando os canecos. Mais para frente, Diana Dublin. E eu vivia ali dentro o tempo todo, porque Bajado, que era aquele grande pintor, que é artista plástico, que tem quadro na Holanda, era quem fazia os cartazes do cinema de meu avô. Porque na época não vinha, os cinemas não eram acompanhados. E cada cinema tinha o seu artista próprio para fazer as chamadas e motivar a vontade de ver o filme. Mas essa história começa quando ele, como estagiário, conhece Luiz Mendonça. A entrada dele em Nova Jerusalém. Aí Luiz Mendonça Aí eu entrei, convida... eu comecei a trabalhar na Secretaria de Renda do Interior. Onde trabalhava quem? Luiz Mendonça, na mesma sala. Era o destino. Eu entrei no primeiro dia de trabalho, às 8 horas da manhã,
Às 5 horas já era amigo de Luiz Mendonça. E isso era próximo. Eu comecei a trabalhar em julho e a Semana Santa seguinte já era convidado para ver a Semana Santa lá de mãe, como eu dizia, Semana Santa de mãe. E eu fui. Dona Sebastiana, a senhora Paminona me receberam muito bem. Diva, que ia fazer pouco mais de 14 anos. Eu que fiz o vestido de 15 anos de diva. De Diva Pacheco. Diva Pacheco. Bom, a gente tem um tempinho para terminar esse bloco. Eu quero voltar a essa história de Nova Jerusalém, mas antes disso, quando você estava fazendo a pesquisa para construir, para escrever o livro, o que é que mais te surpreendeu na trajetória de Vitor? O que é que você, talvez alguma coisa, ou que você não esperasse encontrar, ou que você tenha achado especialmente interessante? Duas coisas me chamaram muita atenção, Stella. A capacidade dele de organizar a própria memória, como ele trouxe para mim um material que estava estruturado e que não... O trabalho que me cabia era a outra coisa que me causou esse espanto, que era organizar de uma forma que o leitor pudesse acompanhar a multiplicidade de ações que ele desenvolvia. Que é essa outra faceta dele que me impressionou muito, porque ele é designer de moda, ele é designer no teatro, como um cenógrafo e figurinista. No designer de moda, ele vai abrir um leque enorme como correspondente de moda, como designer de estamparia, como estilista de noiva, fazendo coleções para magazines, ou seja, uma infinidade de coisas que eu tive que organizar, fazer uma arquitetura da informação para dar conta desse percurso inteiro. E ele é um pesquisador. Para fazer os figurinos, para fazer o cenário, ele vai se aprofundar numa pesquisa sobre os mínimos detalhes e isso ele leva para tudo. Ele vai fazer fantasias de carnaval. Ele não faz uma fantasia de carnaval qualquer. Ele vai pesquisar a simbologia de cada elemento, o sentido de cada coisa proposta ali. E isso sem ter feito uma escola. Né? Ele foi trabalhando conceitualmente isso a partir de uma prática, a partir de uma observação. Quando você fala sem ter feito uma escola, você está dizendo que ele é autodidata? Autodidata. Ele não fez uma escola de teatro ou de arquitetura. Fez escola de odontologia. Vamos fazer um intervalo curtinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouco. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é este livro aqui, A Arte de Victor Moreira, um livro escrito por Marcondes Lima. A gente volta já.